É muito comum a gente ouvir dentro da igreja ou entre pessoas evangélicas ou cristãs a frase, por exemplo, eu sou um servo de Deus, ou uma serva de Deus, embora no mundo espiritual não existe homem e mulher, existe servo. Deus tem servos. Então é muito comum a pessoa falar, olha, eu sirvo um Deus vivo, eu sou servo de Deus. É muito comum isso. Mas quando você fala que serve a Deus, qual é o real significado disso? O que significa servir a Deus de fato e de verdade? Porque se Deus tem tantos servos, quanto se fala por aí, de acordo com o que as pessoas falam, era para a gente ter muito mais testemunhos positivos do Evangelho no mundo. Mas a gente vê pessoas dizendo, eu sirvo a Deus, ou eu sirvo um Deus vivo, eu sou servo de Deus, mas a pessoa vive uma vida debaixo dos açoites do diabo, uma vida que não traduz, que não representa a grandeza do Deus que nós servimos. Para você entender o porquê isso acontece, primeiro é preciso que se entenda qual é o significado da palavra servo. E para isso nós vamos ao dicionário. O que o dicionário explica acerca do significado da palavra servo? O dicionário diz assim, ó, servo, significado de servo, substantivo masculino, quem não é livre. Quem não é o quê? Então, servo não é livre, ou foi privado de sua liberdade. Quem expressa o quê? Obediência. Quem obedece ou serve alguém, 2 pontos, servo de Deus. Numa sociedade feudal, quem pertencia a um senhor sem ser escravo? Criado, quem oferece ou realiza serviços, quem se submete ao poder de um senhor, que não é livre, cuja liberdade foi retirada, escravo, que está sujeito aos poderes de um senhor, serviçal, que realiza ou oferece serviços. Etimologia, origem da palavra servo, do latim servus. Sinônimo de servo. Servo é sinônimo de escravo, criado, lacaio. Antônimos de servo, quer dizer, o contrário de servo. Servo é o contrário de livre. Então, ser servo é pertencer a alguém, é ter alguém como seu dono, de maneira que se viva inteiramente para fazer a vontade de quem é o seu dono, de quem é seu Senhor. Então aí está a explicação e o porquê há tantas pessoas que falam que servem a Deus e, no entanto, você olha para a vida delas e você não vê Deus. Elas estão dizendo que servem a Deus, conhecem a Bíblia, frequentam uma denominação, uma igreja, mas vivem uma vida nos limites da derrota, da dor, do sofrimento. Estão debaixo do chicote do diabo. Por quê? Porque elas
pensam ser servas, elas dizem que são servas, mas não são reconhecidas pelo próprio Deus como servas dele. Porque servo de Deus é quem obedece a Deus, é quem não busca a sua vontade. A gente tem aí o exemplo de Ana, que na oração dela, quando ela foi pedir para ficar grávida, várias vezes ela diz: se da tua serva te lembrares. Ela usa a palavra serva várias vezes na oração dela. E deres um filho. Aí ela diz que o filho será do Senhor. Então, a oração dela foi respondida porque ela colocou a vontade de Deus acima da vontade dela. Até então, ela queria um filho para ela. Ela queria ganhar o bebê e ter o filho só para ela. Quando ela fez uma oração e ela colocou o desejo de Deus, a glória de Deus, acima da vontade dela, a oração foi respondida. Porque agora ela teria o filho, mas ela entregaria para Deus, e ele seria usado por Deus, como foi um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Samuel. Então, quando uma pessoa serve a Deus de fato e de verdade, a prioridade não são os interesses dela, mas a prioridade é servir a Deus, é a glória de Deus. Você quer ver um exemplo bíblico disso, uma prova bíblica disso? Foi na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel, até então, pertencia a Faraó. O Faraó era o dono do povo hebreu. Quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos vai com certeza entender melhor o que eu estou falando. Quem já assistiu o filme, por exemplo, e quem leu a Bíblia. Porque o povo não tinha vontade própria. O povo de Israel vivia para fazer cidades, construir obras, fazer obras para Faraó. Eles não tinham direitos, eles não tinham férias, eles não tinham nada. Eles viviam para servir a Faraó. Então Deus enviou Moisés para acabar com esse jugo, acabar com essa escravidão e tirar o povo de Israel das mãos de Faraó, de debaixo do chicote de Faraó. Mas qual era o objetivo de Deus? Será que era Moisés vai lá, tira, eles saem do Egito e aí Deus fala: pronto, vocês estão tudo livres agora a vida é de vocês, agora vocês fazem o que der na telha, vocês estão livres, tchau pessoal, eu vou voltar para o céu e vocês se viram aí. Foi assim? Esse foi o plano de Deus para libertar Israel? Não. Olha o que Deus falou, o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Êxodo 7, versículo 14 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás, aqui que é o versículo mais importante, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para o quê? Que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Então, o motivo da libertação para Deus
não era simplesmente o bem-estar do povo, de maneira que o povo ficasse livre do chicote e falasse: agora não vou precisar mais levar chicotada, agora eu sou livre e eu vou poder fazer o que eu quero. Não. Era sair do domínio de Faraó e passar para o domínio de Deus. Eles iriam servir a Deus. Lá no Egito, eles tinham as leis do Egito. Eles tinham que se submeter a Faraó. Uma vez que o povo saísse do Egito, como saiu, e chegou diante do Sinai, então agora Deus quis dizer o seguinte: vocês são meus. Vocês eram de Faraó, eu tirei vocês de Faraó, vocês agora são meus. Então agora eu vou dizer para vocês o que pode e o que não pode. E como é que vocês vão viver? Eles deixaram de ser servos de Faraó e passaram a ser servos de Deus. Eles deixaram de pertencer a Faraó e agora eles pertenceram a Deus. Passaram a pertencer a Deus. Ou seja, eles continuaram como escravos, mas agora escravos de um Deus bom. Abra aí a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 15 diz assim, Paulo diz assim aos romanos: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque tem muita gente que diz assim: eu estou na graça, então na graça eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, uma vez salvo, salvo para sempre. Então Paulo fala: pecaremos porque estamos debaixo da graça, não estamos na lei? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, não adianta a pessoa achar que porque está na graça, ela pode fazer o que ela quiser, porque ela está na graça, ela está salva. Não! Porque a quem você obedecer, a esse você pertence. Se você frequenta a igreja ou não frequenta, não importa. Mas se você vive de acordo com o mundo, se você imita o mundo, se você obedece à voz do pecado, se você vive na indisciplina, na desobediência, então você pode ter Bíblia, pode ter descido as águas, você pode ter tantos anos de igreja quanto for, você pertence ao diabo, porque obedece a ele. Quem está me entendendo? Eu obedeço ou eu pertenço a quem eu sirvo, a quem eu obedeço. E para finalizar, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, falando de Jesus, né? Tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, quer dizer, se esvaziou, né? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus foi o maior servo, porque ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. O maior exemplo de servo que tem é o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Então, servo é aquele que obedece. Aí teríamos muitas outras passagens. Jesus disse: do que adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz aquilo que ele manda. É a obediência, a sua obediência, a quem você obedece, que determina a quem você pertence. But a spirit of power and love and self-discipline. So everything I'm going to teach you today, the steps and their very practical steps cannot be done unless you get filled with God's love. That is spell. God is going to eliminate fear, and then you have the courage to make the first step. How do you get that love? You ask God for it. So here's the second step, ask God for wisdom. You made the decision. Okay, I'm not going to let this thing go anymore. I'm not going to let it fester. I'm going to deal with
This conflict that's been under the surface for so many years or months and I'm going to ask God for wisdom. The Bible says in James chapter, God will give it to us. James 1. 5. If you want to know what God wants you to do, ask him and he will gladly tell you. So the first thing you do is you make decision. I'm not going to go along with this unresolved anymore. I don't want to be out of fellowship with God. I don't want my prayers unanswered. I don't want to be unhappy. I don't.